Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do blog A Cadeira Colorida. Hoje estamos aqui recebendo o honroso Daniel Gonçalves. Desde já seja bem-vindo. Eu sou encantado pela sua história e, se Deus quiser, esse é só o primeiro encontro de muitos e a gente tem muita história para contar. Vamos Então nessa, cara. vamos, então vamos à primeira pergunta. É, não saber o seu diagnóstico influi ou influiu no seu processo de aceitação? Não saber o que? O diagnóstico? Sim, Cara, não. Porque, na verdade, né, eu nunca tive diagnóstico. Eu nunca tive um diagnóstico fechado. É, desde que eu era bebê, os meus pais, eles me levaram, né, para fazer alguns exames, mas esses exames sempre foram inconclusivos ou não tinham nenhum resultado específico. É, e a vida foi seguindo, assim, sabe? Eu nunca me prendi a isso, eu preciso de um diagnóstico para seguir a minha vida, até porque a gente sabia o que tinha que fazer clinicamente, né? E, na verdade, durante muito tempo, eu achei que eu tinha uma paralisia cerebral. Então, eu sim. meio que tinha um diagnóstico, né? Entre aspas. Eu dizia para as pessoas que eu tinha paralisia cerebral e era isso. E aí, quando eu resolvo fazer o meu nome é Daniel, eu achei que valeria a pena ir atrás desse diagnóstico pro filme, porque muito provavelmente, se eu não tivesse feito o filme, eu não teria ido atrás. Eu teria continuado dizendo para as pessoas que eu, que eu tinha paralisia cerebral. Mas aí, no meu nome é Daniel, eu achei que ir atrás desse diagnóstico poderia ser uma boa maneira de contar a história. E aí, no meio do processo, eu descubro que não é exatamente paralisia cerebral que eu tenho. Então, no fundo, não mudou muito a minha relação é, com a ciência, sabe? Porque eu. A única diferença é que agora, na verdade, quando as pessoas me perguntam o que que eu tenho, se eu quero encerrar o assunto rápido, eu digo que é uma coisa, é parecido com paralisia cerebral. E aí acaba o assunto. Mas quando é uma pessoa que eu acho que vale a pena estender o debate ou ter uma conversa mais aprofundada, aí eu conto um pouco da história do filme e tal, de que não é exatamente paralisia cerebral e que eu não sei exatamente o que eu tenho. O mais importante de tudo é viver, né? E Exatamente. isso, e isso você faz com maestria. Uhum, obrigado. A segunda pergunta, ter sempre uma resposta na ponta da língua lhe auxilia a lidar com a vida? Como é que é? Pode repetir? Deu uma cortada. Ter sempre uma resposta na ponta da língua lhe auxilia a lidar com a vida? Eu acho que sim, né? Na maior, esse lance da resposta na ponta da língua, acho que tem muito a ver com uma resposta que eu já dei algumas vezes quando me chamaram de coitadinho, que eu falo que coitadinho é o caralho. Eu tenho até uma pulseira, essa pulseira aqui, que tá escrito coitadinho é o caralho nela. Então eu acho que de alguma maneira responder as pessoas quando elas falavam sobre a minha condição e responder dessa maneira
de uma certa forma, me ajudou por exemplo, não ter sofrido bullying, é, por causa da minha deficiência. Porque quando alguém Sim, falava da minha condição e recebia em troca uma resposta dessa, essa pessoa naturalmente já pensava, epa, peraí, eu não posso falar dele porque ele vai devolver na mesma moeda. Mas isso é uma coisa muito minha, né? Não dá para eu querer que todo mundo seja assim, porque as pessoas são diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, isso me ajudou a, a, a chegar onde eu cheguei, eu acho. a se entender, né, melhor, a aceitar. Sim, Eu não sofri bullying contra a deficiência justamente por isso, mas eu não posso dizer o mesmo quando o assunto é a sexualidade, porque durante muito tempo eu me calei e agora que eu estou falando, né? Por isso que existiu a cadeira colorida. entendi. Vamos para a terceira pergunta. Eu percebi, assistindo ao seu documentário, que a sua família, ela sempre lhe acolheu, lhe deu suporte. E aí me veio a vontade de saber como foi que você foi se desfazendo do grude e conquistando seu espaço. Grude entre aspas, né? Porque a gente sabe que é o Ah, cuidado e o sim. afeição. Cara, minha família foi sempre muito importante, né? Durante toda a minha trajetória. Foi e ainda é, né? Ele ainda é. Embora eu não more mais com os meus pais há mais ou menos 20 anos, eles foram super importantes na minha trajetória. Primeiro porque eles nunca me esconderam, né? Eu sempre tive nos lugares. É, eles nunca me esconderam, né? Eu sempre estava nos lugares, participava de tudo e tal. Então, esse é um primeiro ponto e acho que é o mais importante, na verdade. O segundo ponto é que eles nunca me compararam com uma criança sem deficiência. É, isso também acho que foi super importante para a gente, né? Para mim e para eles. Porque não gerou frustração em nenhum dos lados. Porque certamente se eles tivessem me comparado com uma criança sem deficiência, eles teriam só se frustrado e, em consequência, eu também. Por exemplo, eu fui alfabetizado usando uma máquina de escrever. Eu escrevia na máquina, né? Porque lá em 1990, acredito que você nem era nascido, é, não existia laptop com facilidade, e aí a máquina de escrever elétrica foi a melhor solução encontrada. E aí eu não consigo dizer se é melhor ou pior do que escrever à mão. Simplesmente foi o meu jeito, né? Se não tivesse sido assim, eu não teria aprendido a ler e a escrever. E nem por isso os meus pais me forçaram a ter uma escrita manual para eu ser igual às outras crianças sem deficiência. Então isso foi ótimo. Eles não terem me comparado certamente me ajudou muito. E por último, né, mas que no meu caso não é uma coisa trivial, é que eu sempre fui muito privilegiado, né? Eu venho de uma condição social e econômica muito privilegiada, né? Os meus pais sempre tiveram condição de bancar pelos meus tratamentos de reabilitação desde sempre, né? Eu comecei a fazer fisioterapia com 8 meses de idade. E até pelo menos 5 anos atrás, mais ou menos, eram eles que ainda me ajudavam a pagar os tratamentos. Então foram super importantes. Sem eles,
e sem esses recursos financeiros mesmo, sabe, de terem tido condição de comprar uma máquina de escrever para mim, de terem tido condição de bancar uma pessoa para estar comigo na escola enquanto eu precisei, né, porque 30 e tantos anos atrás, não era uma obrigação do colégio, oferecer o serviço de um mediador, era por conta dos pais, das próprias crianças com deficiência, e eles sempre tiveram condição de pagar por essa pessoa. Então, a importância deles foi essa. Mas, ao mesmo tempo, eu não me lembro de, por exemplo, eu falei que eu já não moro com eles há quase 20 anos, né? Foi quando eu nasci em Barra Mansa, que é uma cidade no interior do Rio, e eu vim fazer faculdade no Rio de Janeiro, né, na capital, ali na virada de 2003 para 2004. Então vai fazer 20 anos, né? Tá para fazer 20 anos que eu vim definitivamente para o Rio. E eu não me lembro de ter tido nenhum tipo de barreira colocada para isso. Ainda Eles bem. nunca falaram, ah, não, você não vai. Né? Durante um certo tempo, é, a minha mãe ficou aqui comigo durante um tempo, ali bem no início, né? Que eu estava ainda me adaptando e tal. Mas 2 meses depois, mais ou menos, ela já voltou para Barra Mansa, né? Tinha minha irmã lá também, né? Para ela, não para ela cuidar, né? Mas para ela estar lá junto, né? Ela, meu pai, minha irmã e meu pai. E eu fiquei assim. É lógico que naquele início eu ainda voltava muito para lá, né? Ia quase todo final de semana para Barra Mansa, porque ainda não tinha muitos amigos aqui no Rio e tal. Mas o tempo foi passando e eu fui me desgarrando mesmo, sabe? Hoje a minha vida é totalmente aqui no Rio, né? Trabalho aqui, tenho a maioria dos meus amigos aqui, e é isso. Eu acho muito importante essa sua consciência do lugar que você vem, que é uma condição privilegiada, né? Sim, Porque muita gente não tem essa consciência e esse pensamento, né, de ser empático a quem tem outra realidade. Agora, só que eu acho que além disso, além dessa condição financeira, eu acho que o fator que pode ter auxiliado é a mente aberta, uma educação diferente, porque, assim, uma mente fechada super protege muito. sim. E Mas é aquilo que eu falei, né, cara? Os meus pais, eles sempre me empurraram para fora, pro mundo, né? Eu sempre estava nos lugares, eles nunca me... É lógico que existe a preocupação, mas acho que é natural de todos os pais, né? E também hoje em dia, por exemplo, quando eu tô lá, para dar um exemplo de como eu aprendi a lidar com essa coisa de superproteção e de preocupação da minha mãe, em especial. Eu escalo, né? Eu pratico escalada há mais ou menos 20 anos também. E, e comecei a escalar em academia, né? Em muro de escalada indoor. Muro de escalada indoor é um ambiente mais controlado, né? Não tem tanto perigo assim. Mas eu já escalei na pedra, por exemplo, também, né? Ao ar livre e tal. E aí, a primeira vez que eu escalei na pedra, eu contei para minha mãe depois.
quando eu já tinha voltado, já tinha dado tudo certo, eu falei, mãe, então, escalei na pedra. Aí, logicamente, ela ficou desesperada, mas não tinha mais o que ela fazer, eu já tinha ido. É, É então, sobre isso. então é isso, às vezes você tem que falar depois, né? Esses dias, por exemplo, eu estava lá na casa dos meus pais, estava eu estava com a Dani, né, minha companheira, e, e aí a gente queria dar uma volta de carro, assim, pegar e ir para uma cidade próxima, só que tem que pegar a estrada, né, pegar a Dutra. E aí eu falei, mãe, então indo dar uma volta, eu vou ali fazer tal coisa. E aí fui lá para esse lugar, para Penedo, que é um lugar que fica uma meia hora, 40 minutos de Barra Mansa, pela Dutra. Aí fomos, né, demos uma volta lá nessa, não é bem uma cidade, né? Nesse lugar, uma cidadezinha e tal, compramos chocolate, compramos umas comidinhas, e aí voltamos. E aí, quando eu cheguei de volta, eu cheguei cheio de chocolate, ela falou, onde é que você foi? Fomos em Penedo. Meu filho, é perigoso. Pode ser perigoso, mas deu tudo certo. Então, é mais ou menos assim que eu tenho lidado com essas preocupações. E quando foi que você percebeu que a sua vocação era e ainda é ser diretor? O quê? Não entendi. Perdão. Pode repetir? Quando foi que você percebeu que a sua vocação era e ainda é ser diretor? Cara, eu não consigo dizer assim, teve um momento, acho que foi um processo gradual, né? Eu vim fazer faculdade de jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Gostava e ainda gosto muito de esporte, de ver futebol, basquete, enfim, futebol americano, tudo quanto é esporte eu gosto de ver. É. E aí, o que rolou foi o seguinte, no meio do curso, né, no meio da faculdade, eu entrei para um estágio na TV PUC. Na TV PUC, aqui, né, a TV da universidade, eu me formei na PUC aqui do Rio, e aí fiquei um ano lá nesse estágio como editor. Eu nunca tinha editado nada, assim, edição de imagem, né? Que a gente está falando aqui. E aí, durante esse período, acho que foi aí que começou o meu processo, digamos, de migração, né, do jornalismo para o cinema. Depois desse estágio na TV PUC, eu fiquei mais ou menos um ano num estágio na Band aqui do Rio, ainda como jornalismo, é, é, ainda como jornalismo, porque era o que eu queria fazer, né, no primeiro momento, mas esse estágio na Band, ele só serviu para eu ter certeza de que jornalismo diário não era o que eu queria fazer. Aí eu saí do estágio depois de mais ou menos 6 meses, 7 meses, eu não me lembro bem, depois que aconteceu um episódio totalmente capacitista de um chefe, acho que não vale estender isso aqui, mas enfim, o cara foi super babaca comigo. E aí nessa época eu já estava vendo um curso um curso de montagem e edição que tinha aqui no Rio, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E aí eu fiz prova para esse curso, era um curso de extensão, né, que durava um ano e meio. E aí passei, aí eu perguntei os meus pais, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eles falaram, dá. Então, durante 2 períodos ali no finalzinho da faculdade, eu
fazia a faculdade de manhã, né, jornalismo, e a Darcy Ribeiro à noite. E ali acho que foi o que começou de fato na minha mudança de área, né? Aí eu termino a PUC no meio de 2008, no final de 2008 eu termino a Darcy Ribeiro, e ali mais ou menos em maio de 2009 eu começo a trabalhar como editor no jornalismo da Globo. Vou para essa vaga por conta de que queria já ganhar dinheiro, né? Tava querendo ter um salário para ter as minhas coisas. Mas eu já sabia desde o início que aquilo ali não era para sempre para mim. Logicamente que foi um período super importante, né, na minha trajetória, porque eu conheci muita gente, eu trabalhei numa empresa enorme. É, é interessante ver como é que a presença de uma pessoa com deficiência ali naquele ambiente que geralmente não é muito acolhedor para pessoas com deficiência, mas eu fui super bem, eu fui super bem recebido, né, naquele lugar. Não me lembro de muitos episódios assim de capacitismo. Os que aconteceram foram super pontuais, assim. Logo, logo a gente conseguiu resolver os problemas que apareceram. É, mas aí, durante esse período que eu fiquei na Globo, eu fiz outros dois cursos também ligados ao cinema, né? Eu fiz um curso de produção executiva, que era um curso de extensão, e eu fiz uma pós-graduação em cinema documentário. Os dois na FGV aqui no Rio. E aí, no meio de 2012, mais ou menos, eu pedi uma licença sem remuneração de 6 meses da Globo para começar a montar a produtora que eu tenho hoje. Né? Na época era eu e mais dois amigos que estávamos começando a montar essa produtora. É, e aí, do meio para o final de 2012, a gente viu como é que ia ser, né? Começamos a pensar nisso. E aí, em 2013, janeiro de 2013, quando eu deveria voltar para a Globo, eu pedi demissão. E aí fiquei, né, só na produtora. É, o meu primeiro curta foi o meu trabalho de conclusão de curso da PUC, né, um curta-metragem sobre festas rave e música eletrônica. O segundo curta foi meu trabalho de conclusão da pós em documentário, que é um filme sobre uma oficina de cerâmica feita pelos alunos do Benjamin Constant, aqui no Rio, que é um instituto e uma escola para cegos. É, e aí foi, né? Aí com a produtora a gente já fez série para televisão, né? Participamos de 3 séries, fizemos alguns curta-metragens e tal. E aí o nosso primeiro longa foi O Meu Nome é Daniel, que também é o meu primeiro longa. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória. Eu nunca pensei que era ser diretor. Eu fui sendo diretor ao longo do processo. Entendi. A sua história já teve a linha em vários momentos, porque eu sempre tive vontade de fazer o que eu estou fazendo agora, mas eu não sabia como. E aí as coisas foram acontecendo e quando eu vi, a cadeira colorida surgiu com a minha vida como o próprio cenário para tudo. Eu imaginava como se fosse assim, é, que eu fosse fazer algum trabalho, apresentar alguma coisa, mas não, a minha vida aqui foi mudando. Beleza, cara. Aqui, apareceu um aviso aqui para mim que a gente tem 10 minutos. Então,
acho que precisamos dar uma aceleradinha para não parar no meio. Aham. Vamos lá. A quinta pergunta diz respeito a quando é que você teve essa consciência de mesmo sendo um branco hétero e da Zona Sul, para poder ter empatia e abraçar lutas tão importantes. Cara, isso também foi um processo meio gradual, né? Eu não sempre tive essa consciência. É, você está falando isso muito por conta daquele encerramento, né? Do Meu Nome é Daniel. Eu pensei aquele final do filme é, a partir de umas situações que eu fui percebendo de pessoas próximas a mim que tinham pessoas com deficiência na família, e mesmo assim eram super racistas, homofóbicas, machistas e tal. E aí eu falei, cara, isso é muito doido, né? Porque a pessoa tem uma pessoa com deficiência na família, uma pessoa que sofre preconceito, né? Ela vai sofrer capacitismo em algum momento da vida, isso é inevitável. E mesmo assim, sabendo disso, as pessoas são super racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, machistas e tal. E eu falei, cara, isso não tem muita lógica, né? Porque o que essas pessoas não percebem é que, embora esses preconceitos todos atinjam as pessoas de maneiras diferentes, a origem deles é a mesma, né? Todos esses preconceitos eles aparecem porque existe um conceito ou uma ideia de normalidade, né? De que alguma coisa é normal e a outra não. É, Só que esse conceito de normalidade ou normatividade, ele é uma construção sociocultural, né? Então, sendo uma construção sociocultural, a gente pode e deve tentar mudar, porque é isso, da mesma forma que eu sofro capacitismo e esse filho, né, desses amigos também sofre, é, pessoas negras sofrem racismo, pessoas LGBT sofrem LGBTfobia, e é o mesmo lugar, é o mesmo lugar. Então, veio daí, eu acho que essa consciência de que as lutas elas não são separadas. Elas são a mesma coisa e eu acredito que elas vão se ganhar força quando estiver todo mundo junto no mesmo barco. Porque não adianta eu ser antirracista se eu sou capacitista com uma pessoa com deficiência. Não adianta eu ser anticapacitista se eu sou é, homofóbico com um cara que é gay. Então, não dá para separar as coisas. As coisas são todas juntas. Concordo. É por isso que lutar para se calar e iniciativas como a nossa tem que existir. Como desmistificar os tabus da sexualidade? Uau, que pergunta, cara. Então, eu não sei, não tenho muita resposta, mas eu acho que o- a chave para tudo isso é a gente falar, né? Acho que a gente tem que falar. E muito por isso que eu fiz a acessibilidade, né? O meu segundo longa. A ideia do ASEX surgiu durante a montagem do Meu Nome é Daniel. Eu e o Vinícius, que editou o filme comigo, a gente, no Meu Nome é Daniel, tem uma sequência em que eu falo sobre as minhas primeiras experiências afetivas e sexuais. E, e durante as conversas que eu e o Vinícius tivemos para fazer essa parte do Meu Nome é Daniel, a gente teve a ideia de fazer um filme só sobre isso. Porque, né, para o senso comum, a gente não transa, a gente não tem desejo, né? Nós somos anjinhos, a gente não tem desejo, não podemos beijar, não podemos transar, não podemos fazer, enfim, não podemos fazer nada que é relacionado à sexualidade.
E eu acho que a gente precisa falar, né? A gente só vai desmistificar isso se a gente falar. Mas tem ficado cada vez mais claro que é um super tabu, sabe? Falar sobre pessoas com deficiência, falar sobre sexualidade de pessoas com deficiência é um super tabu, porque é isso. O senso comum acha que nós somos anjinhos, anjinhos. E anjo é um ser assexuado, né? O anjo, ele não tem sexo. O anjo, ele não tem desejo. O anjo, ele não é desejado. Mas, na verdade, a gente tem desejo, a gente quer ser desejado. E vou te falar uma coisa. É, a gente transa e transa muito bem. Melhor do que muita pessoa sem deficiência. Concordo. É porque a gente sabe o valor de cada coisa, né? E tem Exato. muita gente que não tem deficiência e vai lá e só faz o pingo e pronto. E como foi a sensação de você ter transado pela primeira vez só para atender o clamor e a pressão de não falhar, como você fala no documentário? Cara, hoje, isso é uma percepção que eu tenho hoje, né? Hoje eu vejo que foi muito violento comigo, né? Eu não tive opção de escolha, né? E eu ali, com a cabeça que eu tinha na época, eu achei que se eu dissesse não, as pessoas iam falar, é gay, não sei o quê, viado, não quis transar e tal. E ali naquela época eu achei que isso seria um problema, né? Se fosse hoje eu ia falar, foda-se, tá, vai falar o quê? Eu não sou mesmo, então tudo bem. E qual é o problema se fosse, né? Também tem isso. É, então, foi super violento, né? Mas eu fiquei feliz na época, foi gostoso, né? Transar é gostoso, mas assim, eu queria que tivesse sido diferente, que não tivesse sido com essa obrigação, né? Então, mas foi muito violento. Também não sou daqueles que idealiza, né? Ah, queria que a minha primeira vez tivesse sido com a minha namorada, sabe? Ou com uma pessoa do tipo. Mas eu queria pelo menos ter tido opção de dizer sim, né? Opção de falar, eu quero que seja com você. E não foi assim que foi, mas foi. Então hoje eu vejo que foi bem violento esse processo. Temos 1 minuto e meio. E já estamos na derradeira pergunta. O que você espera da vida com as suas experiências, vivências pessoais e profissionais? Caralho, que pergunta difícil. É, cara, espero continuar contando histórias, que é o que eu gosto de fazer, e que essas histórias consigam tocar, mobilizar as pessoas, fazerem elas pensar, falando, né, numa coisa mais pessoal. É, quero, quero construir família com a Dani, que a gente se case logo, é, porque a gente se gosta muito, a gente se ama muito. E é isso, quero continuar contando histórias, sejam histórias de pessoas com, sejam histórias de pessoas sem deficiência, mas continuar contando história e fazendo a minha história. Eu acho que é isso. A minha história com a Dani e com a minha família e com a nossa família. Acho que é isso que eu penso para o futuro. Vai Muito acabar. grato, muito grato por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Conte comigo na sua caminhada. Obrigado, cara. Até. Um beijo.